Oi, eu sou o Guilherme, eu sou bacharel em produção cultural pela UF. E eu sou o Pedro, mestrando em programa de comunicação social também pela UF. A gente faz parte do Anima Mídia, que é o grupo de pesquisa em animação da UF, no Rio. E eu e o Guilherme, a gente resolveu estudar a relação que existe entre o gênero terror e as produções de contos juvenis. Começando desde os primórdios do cinema, o cinema silencioso, que existia essa procura, essa demanda das crianças por produções de terror, passando até pelos quadrinhos de terror da AC Comics nos Estados Unidos e chegando até as animações. E a gente escolheu como objeto de pesquisa Scooby-Doo, né, que é um desenho da Hanna-Barbera de 1969, da primeira série. E de lá para cá ele já recebeu várias encarnações, né, várias outras séries de Scooby-Doo, todas bem diferentes entre si. E nós vamos focar na série dos anos 80, que é Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Na década de 80 foi muito importante nessa relação do gênero de terror e produções infanto-juvenis, muito decorrente de filmes como Gremlins e Indiana Jones e o Templo da Perdição, que apresentavam sequências muito gráficas que fizeram com que os pais pedissem para que o governo estadunidense criasse essa classificação para esse tipo de filme, que não seriam considerados para todos os públicos. E na década de 80 também, a partir disso, foram criadas várias produções de terror direcionadas especificamente para, para o público juvenil. E nesse contexto que surge Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo é um desenho que dá sequência às séries do Scooby-Doo. E ele traz três dos personagens originais, né, o Scooby, Salsicha e a Daphne, que estão numa aventura em que eles caçam 13 fantasmas que escaparam de uma arca na qual eles estavam aprisionados. Esse desenho é um dos primeiros desenhos de Scooby-Doo em que a ameaça sobrenatural ela é real, e isso é uma grande virada para o desenho, que até então vinha com aquela história de que todo monstro, na verdade, é um humano disfarçado. O interesse da nossa pesquisa é de analisar um desenho animado através da sua narrativa, né? A gente tem muitos trabalhos acadêmicos sobre desenhos animados que focam em como essas narrativas auxiliam no desenvolvimento cognitivo das crianças, mas a gente tem poucos trabalhos que de fato se interessam pela narrativa dos desenhos animados enquanto produtos audiovisuais. E se tratando da relação entre o gênero de terror e o público infanto-juvenil, o número de pesquisas é ainda menor. Isso é um dado curioso, considerando que a série literária Goosebumps é a segunda maior série em número de vendas de todos os tempos. E além disso, a gente está podendo estudar Scooby-Doo, que é uma série que tem 51 anos, né? E nesses 51 anos ela já teve várias adaptações, várias séries que atravessaram a infância de algumas gerações aí, desde 69 até 2020. E como objetivos, a gente tem a análise da maneira com que os lugares comuns do gênero de terror, sejam imagéticos, estéticos e ou narrativos, são reimaginados para uma nova audiência nessas produções direcionadas para o público infanto-juvenil. Além disso, a gente tem a possibilidade de analisar como que o Scooby-Doo faz essa virada de uma série para outra, alterando elementos narrativos sem perder a sua identidade ao longo desses anos. Como a gente já falou, Scooby-Doo é uma série que teve várias encarnações ao longo desses 50 anos da série, e de uma encarnação para outra, você tem mudanças substanciais no desenho. Você tem personagens que saem e voltam para o elenco principal. Você tem uma mudança estética dos personagens, de traçado, de roupa, de cores. E você tem principalmente uma mudança narrativa na série. Então, se nós formos trazer o Todorov, né, a literatura fantástica, você tem séries que se adaptam ao que o Todorov chama do gênero estranho, que são as séries que muitas pessoas têm na cabeça, que é a ideia de que os monstros são só humanos fantasiados. Você tem aquele monstro que persegue o desenho inteiro, quando você tira a máscara, ele é só um humano com alguma motivação pessoal. Enquanto isso, você tem outras séries de Scooby-Doo que se encaixam mais no que o Todorov chama de maravilhoso. E aí a gente encaixa os 13 Fantasmas de Scooby-Doo, que é uma série que definitivamente existem fantasmas. Definitivamente esses fantasmas são sobrenaturais. Eles estavam presos numa arca e é aberta, e essa arca captura eles.
Então, ao longo de todos esses 50 anos, você tem uma série em que a narrativa fica trocando de um gênero para o outro na medida em que ela encerra uma série e começa outra. Em relação ao gênero de terror, a gente usa a conceituação que Stephen King deu para o efeito terror nas obras do gênero de terror, e que dialoga muito com os conceitos dados por Todorov. Também nos utilizaremos do conceito do paralelo que o Noel Carroll fez entre o gênero horror e o gênero humor, e das coisas dos elementos de terror que existe no gênero humor, que ele chama de desintoxicação, que são os mesmos elementos que podem haver nos dois gêneros e as mesmas coisas. O nojento e o amedrontador, colocá-los de uma maneira menos assustadora, e esse processo ele chama de desintoxicação, comparado à toxicação, que seria o oposto que ocorre no gênero horror, e que a gente pode aplicar isso também nas obras de horror direcionadas ao público infantil e juvenil, onde existe muito essa desintoxicação, quando a gente vê essa mudança de elementos. Sobre a criação da classificação indicativa PG-13 e os filmes que vieram depois, a gente usa a pesquisa e mapeamento feito pela Filipa Antunes no trabalho dela. E em relação ao subgênero de horror infanto-juvenil, nós utilizamos a pesquisa da Catherine Lester, que tenta demonstrar como isso seria, por que seria um subgênero impossível, dado os elementos que precisam ter nessas produções. Bom, e para a nossa pesquisa, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica em cima dos conceitos de terror infanto-juvenil e de narrativa fantástica, e nós vamos fazer uma análise de conteúdo em cima dos 13 fantasmas de Scooby-Doo, né, e tentando comparar ele também com as outras séries do desenho que a gente já falou anteriormente. Como resultados esperados, nós pretendemos ver como essa transformação de personagens, elementos e a estética do gênero é repaginada para um novo público, com figuras como vampiros, fantasmas, lobisomens e magos, esses personagens que são transformados nas séries. E nós esperamos que, com essa análise do Scooby dos 13 Fantasmas, a gente tenha um entendimento maior sobre essas mudanças narrativas que a série faz de uma encarnação para outra. Esperamos que com essa nossa pesquisa nós possamos pavimentar o caminho para novas pesquisas e esperamos também dar visibilidade a esse tema de importância ímpar, mas que não recebe a devida atenção no ambiente acadêmico. É isso aí, gente. Se vocês se interessaram pela nossa pesquisa, fiquem de olho aqui no site do Anima Mídia, que nós estamos postando sempre coisas por lá.